Fala galera, belezinha? Tudo certinho? Bem-vindos a esse primeiro vídeo da série de Cálculo Diferencial em Integral 2. Tá? De acordo com a ementa que eu tenho aqui, essa disciplina vai começar com o estudo de integrais impróprias. O que são integrais impróprias? Né? Não são integrais censuradas, né? Impróprias para menores de 14 anos, não é isso. A ideia de uma integral imprópria é uma integral, como a gente fazia em cálculo 1, de uma função de uma variável real, tá? Só que essa função não necessariamente é contínua em todos os pontos do intervalo. Ela pode ter uma descontinuidade infinita em alguns pontos, ou seja, em alguns pontos ela pode tender a infinito. Ou os próprios intervalos de integração podem ser infinitos. Por exemplo, uma integral de menos infinito até a para um valor real, ou a mais infinito, ou até de menos infinito a mais infinito. Ou seja, você vai estar integrando a função em toda a reta real. Tá? Então, esses dois tipos de integrais impróprias vão existir. Ou seja, com os limites sendo valores infinitos, ou o integrando sendo uma função que possui descontinuidade infinita em algum ponto do intervalo de integração. Nesse vídeo, a gente vai estudar esse segundo tipo, tá? Funções integrandos que são descontínuas, né, têm uma descontinuidade infinita em um ou mais pontos do intervalo de integração. Vamos para a lousa então e fazer uns exemplos disso aí? E vamos entender como calcula cada caso. Ali dentro desse caso tem 3 subcasos. Vamos estudar cada um deles. Mas vamos começar com um exemplo. Então, galera, suponha que nós queiramos integrar essa função aqui, ó, 1 sobre x² de menos 1 até 2. Você pensa, tá, tudo bem, já estudei integral de uma função de uma variável real em cálculo 1. Vai ser fácil. Será que vai? Vamos lá. Suponha ingenuamente que nós já saibamos calcular essa integral. Porque parece que a gente sabe, né, uma integral de uma função de uma variável real. Tá? Vamos analisar ela, né? Essa função é uma função sempre positiva, né? 1 sobre x², sei que sempre é um número positivo. Uma função, então, que é sempre positiva, a integral pode ser uma área de uma região. Portanto, uma integral vai ser sempre positiva. Vamos ver se isso vai acontecer? Vamos lá. Suponha, então, ingenuamente, que nós saibamos calcular a integral da maneira que nós já sabemos calcular integrais de funções de variável real. Então, essa integral aqui, eu vou começar reescrevendo o integrando para ficar mais fácil assim. 1 sobre x², x elevado a menos 2 dx, tudo bem? Botei o menos 2 ali em cima. Né? E aí essa integral, a integral de uma função potência, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, com x indo de menos 1 até 2. Isso aqui vai dar menos 2 mais 1 é menos 1, então vai ser menos 1 sobre x, né? Porque aqui é x elevado a menos 1, indo de menos 1 até 2. Isso é menos meio, menos com menos mais, com menos menos, então vai dar menos 1. Isso aqui é menos 3 meios. Estranho, né? Essa função sempre positiva, quando eu faço a integral dela, dá um número negativo. Algo de errado não está certo aqui. Você pode rever suas contas, ver se você fez aqui conta errada, você não fez conta errada. Então, aonde está o problema dessa birosca? Bem, o problema está justamente em fazer a integral desse jeito. Tá? O problema não está aqui nas suas contas, o problema está daqui para cá. Tá? Daqui para cá, na verdade, né? Essa integral sendo essa integral para cá. Essa integral, na verdade, tem um probleminha. Tá? Vamos tentar desenhar o gráfico dela? Olha só. Se a gente puder fazer aqui um rascunho do gráfico dessa função, a função 1 sobre x², o gráfico dela é assim, né? Ela tem uma assíntota vertical aqui quando x é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, essa função vai para infinito, né? Ela vai sempre crescendo aqui, e a assíntota não encosta aqui, e ela vai descendo de novo, e ela nunca encosta aqui embaixo também, né? Então, justamente no ponto x igual a 0, né, aqui, ó, nós temos uma descontinuidade infinita. Tá? Nesse ponto, a função vai lá para casa do chapéu, vai para o infinito. Então, quando integramos de menos 1 até 2, né, aqui, por exemplo, seria, vamos supor aqui, menos 1 e o 2, algo aqui assim, ó, quando a gente está integrando a função daqui até aqui, a gente está desse jeito aqui, a gente está passando por um ponto em x igual a 0 em que a função não assume valor, não é um número. Isso aqui é infinito.
Como é que faz uma integral que eu tive a definição disso aqui como um limite de uma soma de Riemann, né? É uma soma, então estou somando números, mas no meio do caminho estou somando infinito. Isso aqui não tinha como dar certo mesmo desse jeito, né? Deu um problema esquisito, menos 3/2. Então, vamos pensar assim, acompanha comigo. Se eu separar, arrancar esse ponto x igual a zero, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a integral desse pedacinho, ou seja, eu vou chegar tão próximo de zero quanto eu queira por valores menores que zero. Depois eu vou continuar, pegar valores maiores que zero, tão próximo quanto eu queira de zero, e vou continuar para cá. Então eu vou dividir essa integral aqui em duas, tá? Vou vir de menos 1 até o limite, né, de quando tende a zero por valores menores que zero. Depois eu parto no limite dos valores maiores que zero até 2. Tá? Essa aqui vai ser uma integral, essa aqui vai ser uma outra integral. Vamos escrever isso? Então aqui vai ser o primeiro limite, né? Quando, por exemplo, t tende a zero por valores menores que zero, né? Valores menores que zero, quando tende a zero. Então lembra? É o limite lateral, né? À esquerda. Se não lembra, você vê de novo lá os vídeos sobre limites, em cálculo 1. Da integral, então, que vai de menos 1 até esse limite t, então de menos 1 até t, né, de 1 sobre x quadrado dx, mais agora esse pedacinho aqui, ó, que é um outro limite. Começa então com o limite quando t tende a zero por valores maiores que zero. Da integral então desse limite até o 2. O integrando é o mesmo, né? 1 sobre x quadrado dx. Bem, vamos lá. Isso aqui vai dar o quê, né? A gente sabe, né, que essa integral aqui, o integrando, a primitiva dela é menos 1 sobre x. Então isso aqui vai dar um limite, quando t tende a zero pela esquerda, de menos 1 sobre x, com x indo de menos 1 até t, mais, agora esse limite aqui, quando t tende a zero pela direita, então aqui a primitiva é menos 1 sobre x, com x indo de t até 2. Até 2. Vamos escrever então explicitamente esses parênteses, né? No primeiro caso vai ter então o limite, quando t tende a zero pela direita, de quem? Menos 1, é o fundamental do cálculo, né? Menos 1 sobre t, mais com menos, menos com menos de novo, mais 1, né? Mais o limite de t indo a zero por valores maiores que zero, de menos 1 sobre 2, então aqui, menos meio, menos com menos, mais 1 sobre t. Certo? Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Menos 1 sobre x, menos com mais com menos. Aqui é menos, né? Aqui é menos, né? Aqui é menos. Vamos agora avaliar esses limites, né? Aqui é menos, deixa eu ver. Menos 1 sobre x, menos com mais, menos 1, tá certo. Então, ó, quando esse t tende a zero por valores menores que zero, são valores negativos. Isso aqui tende a menos infinito, com som de menos tende a mais infinito. Mais infinito, menos 1. Isso aqui vai dar mais infinito. E aqui? T tende a zero por valores positivos. Isso aqui fica 1 sobre 0. Também tende a infinito. Menos meio, tanto faz. Isso aqui não importa. Mais infinito. Então, esse resultado é mais infinito. Ou seja, essa integral aqui, na verdade, que é uma integral imprópria, porque possui uma descontinuidade infinita no meio do caminho, ela é infinita. Simboliza a área dessa região infinita aqui. Tá? Isso aqui faz todo sentido, né? Eu estou integrando a parte que vale integrar, né? A parte que não vale é uma linha, eu estou tirando no limite somente o ponto, e aí estou continuando do valor seguinte. Tá? Só tirei, né, como se fosse fingir que não existe, né, porque de fato não existe, então eu não vou somar esse negócio aqui, né, eu escondi, porque não tem como passar por aqui, isso aqui não existe, não é definida a função desse ponto, e continuei para o outro lado.
né? Fiz um portal aqui, bom, continuei para cá. E a área dessa região infinita deu um valor infinito. A gente vai ver nos próximos vídeos que pode acontecer de uma área infinita, uma região infinita ter uma área finita, que vai dar um número. Não foi o caso aqui. Essa região infinita teve uma área também infinita. Tá? Então, qual que é a ideia? Para calcular integrais impróprias, quando a função integrando tem uma descontinuidade infinita, nós temos que aplicar o limite naquele ponto. Aqui no caso, a gente pegou um ponto que estava no meio do nosso intervalo de integração, que era de menos 1 a 2. Aqui no meio tinha um zero, me enchendo o saco, que é aqui. Tirei ele, peguei os limites laterais deles e calculei a integral. Tá? Isso aqui não faz o menor sentido, né? Uma integral sempre positiva dá menos 3 meios, imagina? Isso aqui não faz sentido, né? Agora, isso aqui faz sentido, né? Essa coisa dá um mais infinito. Tá? Então, por mais estranho que pareça dar mais infinito, é mais estranho ainda essa integral sempre positiva dando um número negativo. Então, fazer assim está errado. Fazer assim está correto. Vamos entender, então, os três tipos de limites que podem acontecer em integrais impróprias desse tipo, né, desse tipo de função integrando com limite, com descontinuidade infinita, que pode estar tanto no meio, como foi o caso, quanto a descontinuidade nesse limite inferior, quanto no limite superior. Vou apagar a lousa e já volto. Então olha aí, pessoal, os três casos possíveis, né? Primeiro caso, se a função integrando é contínua no intervalo fechado em A, aberto em B, né? Ou seja, inclusive no A e vai até B, mas do B ela é descontínua, como é que você acha que vai acontecer? Vai ser um caso assim, né? Vamos dar um exemplo aqui para ter uma noção. Vamos supor que a função vai de A até B e tem uma descontinuidade infinita em B, né? Então, algo assim, né? Chega em B, tem uma assíntota aqui assim, né? Continua para cá. Se eu quiser integrar isso aqui, eu não posso encostar em B. Então, eu vou fazer o limite, né, de uma variável tendendo a B por valores menores que B. Certo? Vai ficar nesse pedacinho que me interessa. Então, a integral de A até B de f de x dx vai ser, então, limite quando t tende a b por valores menores que b, certo? Da integral de A até t de f de x dx, sempre que esse limite existir, claro, né? Vai ser integral. No caso, você que fez anteriormente, esse limite não existia, dava infinito, né? Não fazia sentido numericamente. Bem, e se for ao contrário? Se agora a função for descontínua no limite inferior, né? Algo assim, ó. Sei lá, tem uma descontinuidade aqui, ó. Tem uma assíntota vertical em A. A função está vindo de lá, sobe aqui, um pouco desce, faz qualquer coisa aqui, chega em B. Eu quero calcular aqui, ó. Não posso encostar em A. Então eu vou tender a A por valores maiores que A. Então a integral de A até B de f de x dx vai ser o limite de quem? Limite de uma variável, por exemplo, t, tendendo a por valores maiores que A. Então, né, limite lateral à direita, da integral de quem? Se eu tirei o A do caminho, boto o t aqui, de b, f de x dx, sempre que o limite existir, como um número finito, né? E agora esse caso aqui, ó, a função é contínua em todo o intervalo AB, inclusive nos limites inferiores e superiores, né, A e B, exceto no número no meio do caminho lá, que não é o A e o B, número C. É o caso que aconteceu no exemplo que a gente fez agora há pouco, né? O A ali era menos 1, o B era 2 e o C era 0, né? A função era contínua de menos 1 a 2, exceto quando o x era 0. Aí o que a gente fez, a gente dividiu em duas integrais, né? Algo assim, né? Só para manter aqui o padrão. Seria uma função, por exemplo, que vinha daqui até aqui, só que no meio do caminho aqui tinha uma assíntota. Então a função vinha lá, né? Aí descia aqui e continuava. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou de A até C, mas não posso encostar em C. Então a integral aqui, ó, de A até B vai ser, primeiro, essa integral desse pedaço. Então eu vou tender a C por valores menores que C, então limite lateral à esquerda. Limite quando t tende a C por valores menores que C, da integral de A,
né, de A até esse limite, de f de x dx, mas não acaba aqui, tem esse pedacinho agora. O que eu vou fazer? Eu vou partir do limite de quando quando o valor tende a ser com valores maiores que c, né? Eu vou excluir somente esse valor c e vou até o b, inclusive no b, né? Então eu vou somar o limite quando t tende a ser por valores maiores. Então, limite quando t tende a ser por valores maiores, limite lateral à direita, da integral de quem? Desse limite até b. Então, desse limite até b de f de x dx. Muito bem, esses são os três casos possíveis, tá? de funções de integrais impróprias quando o integrando é uma função que possui uma descontinuidade infinita em algum ponto. Aqui num ponto que é o extremo superior, aqui é num ponto que é o extremo inferior e aqui é no meio do caminho. Note que se eu tivesse mais de um ponto de descontinuidade, eu poderia ir picotando a minha integral em várias integraizinhas, né? Se tivesse um ponto aqui no meio do caminho, um ponto, sei lá, um ponto D e um ponto E aqui, eu farei de A até D, depois de D até C, depois de C até E, depois de E até B, aplicando os limites desse jeito, laterais, em cada uma dessas partes onde tem a descontinuidade. Eu ia tirar esses pontos de descontinuidade, porque esses pontos não existem, né, na verdade, quanto à função. Né? Essas funções não me fornecem números sobre a função. Então eu tiro eles de lá, tá bem? Fizemos um exemplo então desse terceiro. O primeiro e o segundo é algo bem parecido. Vamos pegar um desses dois aqui e fazer um exemplinho também, tá? O processo vai ser bem parecido, vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Agora a função integrando é cosseno de x dividido por raiz de 1 menos seno de x. E os limites de integração é π sobre 2 até π. A primeira coisa que você deve fazer quando for calcular uma integral, tá, é verificar se a função é contínua em todos os pontos do limite de integração. Se não for, chama de descontinuidade infinita, é uma integral imprópria. Tá? E como esse vídeo é sobre integrais impróprias, vai ser uma integral imprópria. Tá? O que quer dizer procurar uma descontinuidade infinita? É procurar no integrando uma divisão por zero. Ou seja, a raiz de 1 menos seno de x, será que ele é zero em algum ponto aqui? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, né? Raiz de 1 menos seno de x, ou seja, 1 menos seno de x é igual a zero. Aonde isso acontece? Isso acontece quando seno de x é igual a 1. Né? Ou seja, seno de x é igual a 1 quando x é igual a π sobre 2. Né? Ou seja, tem uma descontinuidade em um dos limites de integração. No caso aqui, no limite inferior. Então vai ter lá a função, né? Gráfico da função, não sei como é que é, tanto faz. E eu estou indo aqui de π sobre 2 até π. Só que nesse ponto π sobre 2 tem uma descontinuidade infinita. Então vai ter uma assíntota aqui, né? Então eu vou ter que tirar aqui, ó. Eu vou ter que tirar aqui, ó. Então eu vou pegar o limite quando uma variável tende a π sobre 2 por valores maiores. Porque eu quero essa parte aqui, né? Não é para cá, é para cá. Então eu já sei calcular, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser então o limite quando t tende a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2 da integral, só que no lugar do limite eu vou botar, no lugar do limite de integração eu vou botar o limite t até π de cosseno de x dividido por raiz de 1 menos seno de x dx. Bem, agora basta calcular essa integral, ela vai ficar em termos de t, aplico o limite, isso vai me dar um número ou não, vai me dar um infinito, vamos ver, né? Como é que eu calculo essa integral? Eu faria uma substituição de variável aqui, tá? Faria a seguinte substituição de variável, ó, vamos botar aqui de uma outra coisinha. Faria assim, ó. Se eu chamar u igual a 1 menos seno de x, então acontece du é igual a menos cosseno de x dx. Beleza, cosseno de x dx está aqui, o sinal de menos à frente. E os limites de integração? Bem, vamos lá. Quando x vale, por exemplo, t, quando x vale t,
Vamos ver. Quando tem não, né? Quando x vale π sobre 2, que é o limite original lá, né? Vou pensar assim. Quando x vale a π sobre 2, que é o limite de baixo aqui, ó. O que acontece? U vai para 1 menos seno de π sobre 2, que é 1 menos 1 vai para 0. Agora esse limite vai a 0 para valores maiores, né? Onde é π sobre 2 eu coloco 0. E quando x vale ao limite superior, que é π, o que acontece com U? U fica 1 menos seno de π. Seno de π é 0. Então, vai para 1. Tá bem. Então, a integral aqui vai ficar assim. Vai ficar igual ao limite. Quando t tende a... Quando era π sobre 2, virou 0, né? Tende a 0 por valores maiores que 0. Da integral de t até π. Agora o x era em π, u vai ser 1. De cosseno de x dx, questão de menos, vou botar aqui menos du, vou botar assim, ó. Menos du, dividido por raiz de 1 menos seno de x, raiz de u. Legal. Então, vamos colocar esse sinal de menos aqui para fora do sinal de integral, passar para fora do limite também, né? Menos limite quando t tende a 0 por valores positivos da integral de du sobre raiz de u. Raiz é potência meio, como eu estou aqui embaixo, potência meio é 1 sobre meio, vai ficar 1 u elevado a menos meio, né? U elevado a menos meio du. E aí agora eu sei calcular essa integral sem problemas. O limite de integração, né? Aqui é t, onde era 1, aqui vai manter 1, né? Beleza? Então vai ficar menos o limite quando t tende a 0 por valores positivos. Vai ficar como? U elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1, indo de t até 1. Vamos escrever isso melhorzinho? Vai ficar menos o limite, aqui é igual, né? Menos limite de t indo a 0 por valores maiores que 0. U elevado a meio, né? Menos meio mais 1 é u elevado a meio, que é a raiz de u, né? Raiz de u. E aqui embaixo vai ficar menos meio mais 1, que é meio. Então eu vou estar dividido por meio. Né? Tudo bem. Isso indo de t até 1. E o de por meio é multiplicar por 2, né? Então eu vou botar o 2 aqui em evidência para fora. Traz o limite. A questão de menos vai ficar menos 2. Limite quando t tende a 0 por valores positivos. De quem? Raiz de u quando u é igual a 1. Então raiz de 1 menos raiz de t. Bem, agora ficou fácil, né? Esse aqui é um número, raiz de 1 é 1, né? Isso aqui vai dar 1. Isso aqui não tem problema, isso aqui vai dar 1. E agora, quando eu aplico o limite aqui, ó, quando raiz de t quando t tende a 0 para qualquer lado, isso aqui vai para 0, né? Então isso aqui vai dar 1. Isso aqui no parênteses dá 1, né? 1 menos 0 é 1. Menos 2 vezes 1, também conhecido como menos 2. Pronto. Essa integral imprópria vale menos 2. Como é que eu calculei ela? Aplicando o limite, identificando, né, aonde teria um problema de descontinuidade infinita, aplicando o limite nesse valor corretamente, né, para valores positivos aqui no caso, e aí calculo a integral normalmente. Aqui a gente fez uma substituição de variável, lembrando que quando eu mudo a minha variável de integração, eu tenho que mudar os limites de integração também. Ou tem gente que faz também daquele jeito, né, de calcula a integral indefinida, a menos a constante, né, na variável nova, depois retoma a variável original e coloca os valores de integração na ponta, tá? É menos rigoroso, mas dá certo igualzinho, tá? Eu prefiro fazer assim. E aí você encontra a integral numa boa, depois você calculei a integral numa boa, que deu isso aqui, né, deu esse valor da integral, eu apliquei o limite nesse valor e pronto, me deu um número. Tranquilo, né, galera?
recomendo você refazer tanto esse exemplo quanto o exemplo anterior, tá? E faz sozinho, sem olhar meu vídeo. Se você travar, você volta no vídeo, vê até qual parte que estava esquisito. Ah, errei essa parte aqui, como é que faz a substituição? Depois de pensar bastante lá, né, desenvolver lá os seus neurônios bastante, não conseguiu? Olha para cá. Ah, beleza, essa é a substituição de variável. Para o vídeo aqui e continua fazendo sua conta. Se você travar de novo, você volta na parte que você travou e retoma de lá as suas contas, tirando dúvida só daquele pontinho. Evite copiar toda a conta, tá? Tenta fazer sozinho de novo. Por mais que você saiba quando vai ter que dar, faça. Isso vai fazer com que você malhe lá os seus neurônios, tá? Matemática se aprende com a mente e com a mão, então faça exercícios. E queime bastante neurônio, queime não, né? Fortaleça seus neurônios bastante. Então faça os dois exemplos, faça de mais exemplos que tem por aí, exercícios que a gente vai encontrando e vai desenvolvendo o nosso conhecimento sobre integrais impróprias, tá? Basicamente é isso, essa primeira parte. Nada muito complicado, não é não? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente começou a estudar integrais impróprias. A gente viu hoje o tipo de integração imprópria, de integral imprópria, quando a função integrando possui uma descontinuidade infinita. A gente viu alguns exemplos, fizemos 2 exemplos. Vimos que os casos possíveis são quando a descontinuidade está ou no limite inferior da integral, ou no limite superior da integral, ou no meio do caminho. E aí você coloca os limites na maneira que você achar adequado. Quando o limite é inferior, você pega por valores maiores. Quando o limite é na superior, você pega por valores menores. E quando é no caminho, no meio do caminho, você pega os limites laterais e divide a integral em 2 partes. Tá? Se tiver mais de um ponto de descontinuidade, você divide integrais em mais de uma parte. E calcula aplicando os limites nos pontos adequados. Tá bem, galera? Bons estudos para vocês. Obrigado pela visualização e vamos nos falando. Um abraço. Até mais.